A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Uma grande alegria voltar, regressar a esta casa, encontrá-los, participar desse encontro, desse congraçamento sob a luz do Espiritismo, agradecendo já pelo carinho, pela atenção e pelo acolhimento. Nós vivemos dias de grande aflição. Ao estendermos a nossa vista pelo mundo, nos deparamos com graves problemas, dores de toda sorte, nos mais diversos níveis. E tudo isso especialmente resulta da manutenção de uma postura materialista. Porque, embora a maioria da população do mundo, de um modo geral, se afirme espiritualista, essa mesma imensa maioria vive sob o guante do pensamento, da filosofia materialista, de um pragmatismo estruturado pelo pensar material. Há, sem dúvida alguma, um aumento daqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus. Mas o fato, eu repito, é que mesmo os espiritualistas vivem como se unicamente a vida física tivesse início no berço e se extinguisse com a morte do corpo físico e, portanto, com o túmulo. Mas existe um sentimento inato, algo intuitivo na criatura humana, que arremete a uma busca constante, a um direcionamento sempre para Deus. Desde os primórdios da vida biológica inteligente e, portanto, ao recuarmos à condição de homens primitivos, que um dia já experimentamos, porque o Espiritismo nos ensina que tudo progride e que nós, através de múltiplas experiências reencarnatórias, vamos também aprendendo, desenvolvendo potenciais. Então eu dizia que mesmo a época do homem primitivo, mesmo com a limitação intelectual, com uma inteligência mal saída da irracionalidade, emergente mesmo dessa irracionalidade, nós já de forma inconsciente já atinávamos para a força maior, que é Deus. Então são dois sentimentos inatos na criatura humana. Assim ensinam os espíritos.
notadamente em O Livro dos Espíritos, que se fazem presente de forma invariável ao longo de todas as eras da história da humanidade. A sensação de Deus e a sensação da imortalidade. Então nós vamos perceber que mesmo que esse entendimento, que essa compreensão acerca do Criador se modifique ao longo do tempo, ele está sempre em nós. Porque, através da lei de adoração que os Espíritos ensinam na obra primeira da codificação, essa lei de adoração, que é um dos elementos da lei natural, ela já nos orienta na busca de Deus. Ela é presente em nós. É a garantia de que nós nunca nos perderemos, porque somos seres teotrópicos, que gravitamos inexoravelmente na direção de Deus, mesmo quando não o sabemos, mesmo quando ainda não alcançamos a consciência dessa realidade. Nos primeiros tempos, quando o homem primitivo, nas selvas, diante do grande temor ante a natureza que lhe parecia ameaçadora, pelo seu total desconhecimento das leis que a regem, o homem naturalmente desenvolveu comportamentos para interagir com uma força soberana que a tudo penetrava. E dada a sua incapacidade de abstração, porque a inteligência a essa época, ela ainda se mostrava de uma forma concreta, o pensamento era concreto, assim como as nossas crianças, chega até determinado momento, têm um pensamento concreto, o ser humano primitivo também se encontrava nessa condição. Então, dado o seu pensamento concreto, ele não se permitia, por não conseguir, maiores ilações, maiores análises intelectuais do problema da vida, da questão do existir. Então, os antropólogos, estudando essas fases recuadas da vida no nosso planeta, eles concluem que nunca existiu um povo ateu. Aqui é importante que possamos compreender o que é ser ateu. Porque dependendo do olhar que se faz, é possível que alguém compreenda como ateu simplesmente um outro que não pense teologicamente, que não tenha uma concepção religiosa que esse alguém faz. Mas nós diríamos que ateu é um ser completamente desprovido de transcendência, de busca por algo além, independente de como essa pessoa defina isso. É aquela sensação que hoje os estudiosos do problema preferem utilizar o termo
espiritualidade. Espiritualidade é exatamente esse impulso natural que toda criatura humana possui de transcender, de ir além. Então, os antropólogos, os sociólogos, concluem assim. E os seus estudos identificam como o primeiro momento de religiosidade, de vivência dessa espiritualidade, uma reunião de elementos que passou a ser chamada, nessa vivência religiosa, como sendo de totemismo. No totemismo, o homem primitivo simplesmente sentia Deus na natureza. Porque, como eu falei, não tinha condições de refletir profundamente. Então ele sentia a força da natureza. Trazia inata a ideia dessa força soberana, maior, criadora. Então associava à própria natureza o que intuía. E ele se organizava para viver essa relação com Deus, que ele não chamava assim. E nós vamos identificar 3 componentes fundamentais dessas crenças totêmicas, dessa vida totêmica. O primeiro, que dá nome à forma religiosa, é a eleição de material, de instrumentos físicos para relacionar com Deus. E a esses elementos, que podiam ser físicos, materiais, e aí havia uma adoração da própria natureza, como a litografia, como você vai ter uma adoração vegetal, fitolatria, e zoolatria, quando se elegia como representante dessa força, um animal. Interessante é que, apesar de tudo, eles elegiam esses elementos. Podia ser, por exemplo, um acidente geográfico, um lago, um rio, uma montanha. Podia ser uma árvore. Podia ser um animal e assim, às vezes até mesmo determinados seres humanos. Mas eles compreendiam que aquele símbolo, porque o totem funcionava na verdade como um símbolo. O símbolo dessa força desconhecida era uma maneira de palpar, de tocar, de ter essa força intuída, mas de forma objetiva. Então, eles escolhiam, quer dizer, cada grupo, cada clã, escolhia um determinado totem. E era muito comum que eles procurassem se assemelhar ao totem. Para isso, eles apresentavam os cabelos de maneira a chamar a atenção, ou se vestiam, ou se pintavam para se assemelhar ao seu totem. O totem era, portanto, um símbolo. E havia, claro, alguns preceitos e proibições em relação a esse totem. Se fosse um animal ou um vegetal, não se podia comer, alimentar-se do totem. Observem que ainda hoje nós temos no mundo alguns resquícios totêmicos. Na Índia, o boi não pode ser comido. Porque no progresso do pensar religioso, no desenvolvimento das ideias teológicas,
isso se dá numa espiral e não em linha reta. Depois, nos arcanos do nosso inconsciente, há essa presença dos comportamentos do passado, ainda hoje. Então, vez ou outra, nós revisitamos esses momentos. E algumas religiões mais tradicionais retomam essas ideias e comportamentos. Então, vejam, por exemplo, que o fato de não se poder alimentar-se do totem, e lembremos que à época um dos graves problemas, uma das maiores dificuldades é exatamente a sobrevivência, porque esta é uma época em que o homem está aprendendo a sobreviver. Então a alimentação era fundamental, era difícil, mas mesmo assim o totem não podia ser utilizado como alimentação. Retomem. Quem tem conhecimento, por exemplo, dos rituais da Igreja Católica e até mesmo das igrejas cristãs, aquilo que é denominado como consubstancialização da hóstia. O que é que se pensa ali? Que se está a ingerir o corpo e o sangue de Jesus. Porque se entende que esse corpo e esse sangue são capazes de nos modificar, de nos salvar. Assim também era pensado nesse momento recuado da história das religiões. Somente se podia utilizar da carne do totem em festas especiais. Quando esse ingerir a alimentação totêmica dava uma modificação, favorecia a criatura no encontro com Deus. O outro componente do totemismo são os tabus. Os tabus eram proibições feitas numa tentativa de separar o sagrado do profano. Nessa tentativa havia algumas proibições, como por exemplo não comer a carne do animal. Depois, com o tempo, isso foi se definindo, por exemplo, não casar com elementos do mesmo clã, com pessoas do mesmo clã. Era uma tentativa de separar uma coisa da outra. E a partir desses tabus é que se foram formando ao longo do tempo os rituais ainda hoje utilizados pelos religiosos. E interessante é que também a partir desses tabus, que eram proibições, também apareceu o código de ética, o código penal. Tudo isso vai surgindo a partir desses instantes da relação do homem com a sua espiritualidade. Mas eu dizia para vocês que eles entendiam que o totem era apenas um símbolo. Por isso, o outro elemento, o outro componente é chamado de mana, orenda, wakan. O grande sociólogo francês, pai da sociologia francesa, Émile Durkheim, num livro que descreveu as formas religiosas, as formas primitivas da religião, ele define o mana como sendo uma força impessoal, buscada, mas temida, e que tinha um cunho sobrenatural. Isso era o que se aproximava mais da concepção acerca de Deus, nesse instante. Mas se nós formos bem analisar,
E alguns autores, como por exemplo Ernesto Bozano, um grande pesquisador espírita, autor de vários livros, que dedicou-se completamente ao estudo dos fenômenos mediúnicos e que escreveu um livro sobre esse momento, os povos primitivos e as manifestações supranormais, o nome do livro, que foi traduzido para o português e editado pela Folha Espírita. Então ele faz um estudo mostrando que todas as religiões, aliás, um estudo que já havia sido feito de alguma sorte, só que não com essa conotação, que todas as religiões têm uma origem mediúnica. De tal maneira que a gente pode interpretar essa força que era sentida pelos homens daquela época como a força mediúnica nas manifestações de efeitos físicos. Porque mais adiante o próprio Durkheim diz que essa força ela tinha ação material. Ela era imaterial, impessoal, mas ela tinha ação material. E especialmente se utilizava quando havia homens mais elevados, mais superiores. E essa superioridade nada mais era nessa concepção do que homens com alguns dons. No caso, o dom da mediunidade. Porque sempre existiu mediunidade, em todas as épocas. Não com esse nome, mas o fenômeno mediúnico sempre existiu. O que o Espiritismo fez foi estudá-lo, aplicar um método científico para o seu estudo e, a partir de então, classificar os fenômenos, entender mais profundamente e permitir que se possa utilizá-los de maneira mais produtiva. Então, Allan Kardec aplica o método científico ao estudo do fenômeno psíquico que ele depois denominou de fenômeno mediúnico. Pois a essa época, o homem primitivo, com certeza, se relacionava com o mundo espiritual, mas como a sua capacidade intelectiva era muito baixa ainda, era preciso uma certa objetividade. E essa objetividade acontecia pela materialização dos espíritos, que os ajudavam na construção de um saber, no crescimento anímico. Só que eles entendiam esses espíritos que se comunicavam como algo sobrenatural. E com a própria força maior que a tudo regia e que para eles era o pensamento acerca dessa força intuída, dessa sensação de algo muito maior. Então, esse é o primeiro patamar de religiosidade no nosso planeta. Com o passar do tempo, isso foi se aperfeiçoando. E nós entramos num segundo degrau do progresso teológico, do pensar acerca de Deus. Passou-se a imaginar, quer dizer, se mantinha aquelas propostas iniciais do totem, do mana, mas se começou a pensar que toda a natureza ela estava repleta de espíritos. Então havia o espírito do rio, o espírito da montanha, o espírito do lago, e assim o espírito das árvores, o espírito da floresta. Vamos encontrar referência a isso, por exemplo, quando no Antigo Testamento se fala que Jeová habitava o monte. Vocês que já tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento vão lembrar disso. Isso é um resquício desse patamar de religiosidade que passou a ser denominado por nós e pelos
na verdade pelos estudiosos e por nós também, de animismo. Mas atenção para não confundir com o termo animismo, que depois foi introduzido no movimento espírita pelo Alexander Aksakoff, para falar das manifestações da própria alma encarnada, o próprio espírito encarnado que é a alma. Não é isso. É por isso que talvez no meio espírita seja preferível utilizar o termo fetichismo, que é uma palavra de origem portuguesa e que retrata uma característica desse momento. É porque além de os homens acreditarem naquela época que a natureza estava repleta de espíritos, ou seja, os espíritos da natureza, aliás, que o Espiritismo ensina muito bem, existem mesmo espíritos primitivos chamados elementais, em O Livro dos Espíritos se fala sobre isso, e existem também os espíritos que são responsáveis por supervisionar o progresso no mundo. Isso é dito no Livro dos Espíritos, mas eles imaginavam de outra forma. Mas além disso, eles começaram, porque até então eles se sentiam completamente reféns da natureza. E por isso o temor à natureza. Temor, aliás, que ainda hoje se mantém na proposta de algumas religiões. É preciso ser temente a Deus. Não tem isso? Por isso, porque o Espiritismo ensina que nós temos que amar Deus e não temer Deus. Nós não temos motivos para temer a divindade, mas para amá-la. No entanto, isso que vem desse passado, desse momento de vivência que se encontra no nosso inconsciente, vem esse pensamento, esse sentimento que é um temor. Por quê? Porque o homem se sentindo refém da natureza, temia a natureza. E a natureza era sentida como essa força soberana que é Deus. Mas nesse segundo patamar, eles já começam a achar que de alguma maneira eles podiam influenciar, desde que criassem alguns comportamentos. E aí é que os rituais vão se consolidar mais ainda. Os rituais que tinham sido iniciados com os tabus. Esse momento, esse pensamento mágico é assim: se eu repetir uma palavra várias vezes, eu consigo que a coisa aconteça. Ou seja, eu posso agir sobre a natureza se eu tiver alguns rituais. Ainda hoje se faz muito assim. Repetir números, realizar movimentos. Por isso o nome fetichismo, porque foi a partir daí que surgiu o feitiço, o pensamento de que era possível também agir sobre os outros. Então, por exemplo, se você pegasse algo da pessoa e queimasse, podia causar um mal àquela pessoa. Ainda hoje isso é mantido. Resquício de um momento muito atrás do pensamento teológico, que é esse momento chamado de fetichista, esse patamar anímico do pensamento religioso. Pouco a pouco, porque isso não acontece de um momento para outro, é preciso que você vá amadurecendo todos esses pensamentos, desenvolvendo as ideias. Então o ser humano começou a partir mais ainda, continuando a sua relação com os espíritos, através da mediunidade, ele passou a entender essa força intuída como sendo vários deuses. Então houve uma redução daquilo que no fetichismo era conhecido como os espíritos da natureza e se passou a entender que havia vários deuses. E nós adentramos um patamar conhecido como politeísta. O politeísmo é exatamente o resultado das experiências do homem na busca de sentir e de entender Deus. Porque os espíritos que se comunicavam eram tidos, continuavam sendo tidos como sobrenaturais. E Deus é sobrenatural. Então se começou a fazer o culto de vários deuses.
Isso é o politeísmo. E nós vamos encontrar em todos os grupos importantes que conhecemos, que já ultrapassaram esse momento mais inicial do fetichismo, do animismo, embora os traços totêmicos, anímicos permaneçam. Ainda hoje nós encontramos, como vimos agora há pouco, traços totêmico-animistas nas nossas vivências religiosas. Então não é simplesmente uma separação, se passa de um patamar para outro, como se fosse num salto quântico, não. Assim como se em deixar vestígios, é um caminhar. Pouco a pouco, essa relação com os espíritos, notadamente com os espíritos familiares, ela foi dando origem a que aqueles seres eram seres divinos. E aí nós vamos ter os diversos panteões mitológicos. Na Grécia, nós vamos ter, por exemplo, Zeus, como sendo o maior dos deuses, mas vamos ter vários outros deuses, como Ártemis, a deusa dos bosques, como Hermes, o deus do comércio, e assim por diante. No panteão mitológico romano, há algo semelhante, só que ao invés de Zeus, Júpiter. Ao invés de Ártemis, Diana. E assim os demais, Marte, o deus da guerra, etc. Então havia todo um grupo de deuses. Os deuses nada mais eram do que os espíritos. Claro que o homem primitivo, pela sua limitação interpretativa dos fenômenos, ele então tinha uma concepção diferente, uma concepção muito primitiva, muito primária, do que seriam aqueles espíritos, e já relacionaram com a própria divindade. Dificuldade para entender Deus como um uno. Então havia vários deuses. E vocês lembram que havia os bons e os maus. E o ser humano cultuava esses deuses de acordo com as suas necessidades. E, aliás, necessidades do cotidiano. Necessidades materiais. Porque essa relação era muito materializada pela vivência ligada à terra, ligada ao corpo físico. Paulatinamente, essa crença ela vai derivar o que é o mais frequente hoje no pensar religioso, que é o monoteísmo. Mas antes de nós adentrarmos o monoteísmo, nós passamos por uma fase intermediária. Vocês lembram que eu falei, e todos nós sabemos, que esses panteões mitológicos, todos, sempre tiveram um deus que era considerado maior. Por exemplo, na mitologia germânica, se entendia Donar como sendo o maior dos deuses. Na mitologia céltica, se entendia que Teutates era o maior dos deuses, e assim só mudavam os nomes. Mas pouco a pouco, a adoração politeísta ela ia se direcionando para um que era o maior. E também, pouco a pouco, nós vamos ter grupos de pessoas que, ao invés de adorarem todos os deuses, procurando-os de acordo com aquilo que buscavam, com os objetivos que tinham nessa relação com o mundo espiritual, pouco a pouco alguns elegiam um Deus para adorar. Embora acreditassem que havia outros, mas apenas um era o que eles buscavam adorar. E aí que surge um momento de intermediação entre o politeísmo e o monoteísmo, que nós chamaremos de monolatria. Ou, como chamava o mitólogo alemão Max Müller, enoteísmo. Então, a monolatria é exatamente aquilo que nós vamos encontrar, por exemplo, em Abraão. Vocês lembram também que na Bíblia fala que Abraão, que em verdade era Abrão antes disso, que Abraão, ele recebe um chamado de Jeová. E Jeová diz que ele precisa
construir uma nação. Uma nação que iria se estender por todo o mundo. Essa nação era a nação hebraica, judaica. Se nós buscarmos o Antigo Testamento, nós perceberemos que existe uma parte inicial que claramente fala de Deus como sendo espíritos. Porque tem os textos chamados de eloístas e os termos iaveístas. Os termos eloístas são termos exatamente que se fala de Deus como sendo Elohim. Elohim é plural de Eloá, que em hebraico significa espírito. Então, os primeiros hebreus, eles utilizavam o termo Elohim para designar Deus, que nada mais era do que deuses. Quer dizer, na base da construção dos hebreus e dos judeus depois, nós vamos ter um período pré-monoteísta, muito antes, que é anímico, que é politeísta, que é um misto de animismo, de fetichismo, porque vocês tinham todos aqueles rituais, inclusive sacrifícios para agradar Deus, sacrifícios de vidas, inicialmente de vidas animais e depois de vidas humanas. O que, em verdade, não constituía uma violência. Pelo menos não entendiam assim, porque eles davam o que havia de melhor para Deus. E para que melhor do que crianças e jovens donzelas? Era o que eles tinham de mais especial em termos de vida. Por isso, sacrificavam para Deus, porque imaginavam que Deus ficava satisfeito. Porque também eles, pouco a pouco, estavam antropomorfizando Deus. Quer dizer, numa busca de entender Deus, assim como nós fizemos com a natureza, nós nos projetamos na natureza e ele se projetava, e nós também na época, nos projetávamos em Deus, tentando entender. Então nós nos projetávamos e, claro, iríamos decodificar aquilo que estamos projetando como sendo parte de nós, semelhante a nós mesmos. De tal maneira que aquela ideia que existe no livro Gênesis, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, fizemos uma reversão do processo. Nós criamos Deus à imagem e semelhança do homem. Então, pouco a pouco, esse processo, depois nós temos os textos iaveístas, que são textos ligados como se fosse apenas Iavé, Javé ou Jeová, tanto faz, que se comunicava. Porque então já tínhamos a influência de Abraão. Porque Abraão, ele era monólatra. O seu clã adorava um único Deus, que era Iavé, que era Jeová. Mas acreditava que havia os deuses dos outros clãs. E quando ele inicia o seu processo de construção de um povo, ele leva a sua crença. Porque o objetivo era iniciar um processo de entendimento de um Deus só. O professor José Herculano Pires, grande filósofo espírita, nascido aqui em São Paulo, que viveu aqui em São Paulo, e um dos maiores estudiosos e defensores da doutrina, em um livro que me deu a alegria e a honra de intermediar, agora já desencarnado, porque ele desencarnou em 1979, e chamado Revisão ou Reafirmação do Espiritismo. Ele tem um dos capítulos que fala que há uma construção do saber teológico a partir de um plano da providência divina. Por isso, aquilo que nós compreendemos na doutrina espírita como as revelações, as grandes revelações, primeira, segunda e terceira, em Moisés,
Jesus e o Espiritismo, essas revelações, elas não se deram por acaso nem de improviso. Já havia no mundo espiritual todo um planejamento no primeiro instante em que a humanidade desse mostras de possibilidades, ainda que iniciais e remotas, ainda que uma capacidade incipiente para o entendimento, as revelações acontecem. Então, Abraão, que inicia um processo que depois é consolidado por Moisés, ele participava de um plano para envolver aquele grupo de pessoas e estabelecer um pensar monoteísta. Mas é claro que não se podia sair magicamente de uma prática e uma vivência politeísta para uma monoteísta. Se ficarem atentos, ainda hoje não existe, na maior parte das religiões, um monoteísmo autêntico. Porque o monoteísmo, ele pressupõe a crença em um único Deus. Não apenas a adoração a um único Deus, como acontece na monolatria, mas a crença em um único Deus. E esse Deus é entendido como Deus de todo o universo. Não importa se aquele grupo denomina Deus de Alá, e se esse outro grupo o chama como Jeová, Deus, Alá, Tupã, o grande arquiteto do universo, enfim, não importa. Deus é único. O que muda é a nossa maneira de entendê-lo. Ele não muda porque nós pensamos dele isso ou aquilo. Ele não muda porque nós o materializamos, ele é. Então, o monoteísmo verdadeiro compreende que as diversas formas de sentir, de compreender e de denominar Deus buscam o Deus único, porque ele é único. Então vocês vejam que ainda hoje as religiões que se dizem monoteístas têm comportamentos mais monólatras do que monoteístas, porque se digladiam, entendendo que o seu Deus é o verdadeiro e o outro Deus é falso. Então Abraão, ele introduz a monolatria. Quando Moisés reencarna, o povo hebreu já havia sido formado, a sua tendência de pensar, ou pelo menos de adorar um único Deus, já acontecera, e Moisés reencarna, ou seja, a primeira revelação tem por objetivo maior os hebreus, claro que pensam que é libertá-los do cativeiro de 500 anos no Egito. Mas não. O objetivo de Moisés era fortalecer a ideia monoteísta. Existe até quem acha que Moisés nem era judeu, nem era hebreu. O próprio Sigmund Freud, que era judeu, ele entendia que Moisés era egípcio e que era seguidor de um faraó egípcio que no século XIV a.C. trabalhou a primeira forma monoteísta no mundo que se conhece, o primeiro ensaio monoteísta. O nome desse faraó era Amenófis IV. E ele, depois de refletir, depois de 5 anos de reinado, ele resolve transferir a capital do Egito, que era distância em Tebas, para uma cidade que ele criou no Médio Egito, que ele chamou de Tel El Amarna. E ele mudou completamente o pensar religioso. Para começar, ele mudou o próprio nome, porque ele elegeu um único Deus, que era Atom. Daí o nome dele mudou para Akhenaton, porque Amenófis era em homenagem a um dos deuses egípcios, que era Amon.
Mas ele diz, Deus só existe um, que é Atom, que ele relacionava com o próprio Sol, que dá luz, que mantém a vida. Mas ele tinha uma concepção de Deus único, que era Deus de todas as pessoas, de todas as nações. Ele dizia, Atom é Deus de egípcios e não egípcios. À época, o Egito era uma potência militar, dominava boa parte do mundo conhecido. E ele regrediu, retomou a paz, exatamente pela maneira de se considerar irmão. Todos os povos para ele eram irmãos, porque todos eram filhos de Atom. Dissipou com a classe sacerdotal que havia. Vocês sabem bem, que estudaram já a história do Egito Antigo, sabem bem que havia toda uma classe sacerdotal que muitas vezes tinha até mais força do que o próprio faraó. Esses sacerdotes é quem fazia a mediação, a intermediação entre os deuses e os homens. Por isso mesmo, acredita-se que Akenaton, após 18 anos de reinado, foi assassinado. Muito possivelmente pelos próprios sacerdotes ou por alguém indicado por eles. Tem um filme muito interessante que foi filmado, que foi trabalhado em 1954, chamado O Egípcio. Mas eu acredito que vocês ainda encontrarão para fazer locação em locadoras maiores. Filme interessantíssimo. Em verdade, o filme se passa uma história de um militar e um médico, que eram amigos desde a infância, e que casualmente conhecem o faraó que estava meditando no deserto e teve uma crise epiléptica, convulsiva. Você sabe que naquela época se relacionava muito a crise convulsiva com os deuses. Então o filme coloca isso. O fato é que os dois conhecem e se tornam, o faraó depois os reconhece por ter o amparado, porque eles salvam o faraó de um ataque de um animal, e no final das contas eles dois são empregados do faraó, vão para o palácio. De qualquer maneira, o que é mais importante no filme, além da história, é exatamente esses momentos em que mostra o militar sendo influenciado para assassinar o faraó. Então o filme é muito bonito, muito interessante. Eu não vou contar, senão vocês não vão querer assistir. Mas muito interessante, vale a pena, especialmente, ouvir as palavras que foram colocadas pelo escritor na boca de Akenaton. Muito bonitas acerca de Deus. Deus como ser único. Então esse foi o primeiro ensaio monoteísta, em 1400 anos antes de Cristo. Então Freud, eu dizia, ele entendia que Moisés não era hebreu. Moisés era egípcio e que era um discípulo de Akenaton. Quando Akenaton foi morto, ele viu no povo hebreu uma proximidade com o monoteísmo, porque era um povo monólatra, e resolveu guiá-los e libertá-los do Egito. O único problema que existe é porque Moisés, segundo a Bíblia, viveu no século XIII a.C. e Akenaton no século XIV. Mas diz Freud, essas datas não são exatamente precisas, não são bem precisas. Então pode ser mesmo que os dois tenham sido contemporâneos e que Moisés tenha sido discípulo mesmo de Akenaton. E a palavra Moisés não apenas tem aquele significado de salvo das águas, mas do ponto de vista egípcio significa criança. A palavra Mose em egípcio significa criança. Então o Freud acha isso. De qualquer maneira, nós vamos ver no povo hebreu, que depois se torna judeu, muda de nome, quando atravessa um rio na busca da terra prometida. Esse povo é um povo que já tinha sido inclusive construído de acordo com o Antigo Testamento para adorar um único Deus, a partir de Abraão. Moisés vinha consolidar o monoteísmo. É certo que havia outros monoteísmos iniciáticos dos espíritos de outros planetas que tinham vindo espiar na Terra
quando dá passagem no seu mundo de um patamar evolutivo para outro e eles não acompanharam. Como está acontecendo atualmente com a Terra? Muitos não vão acompanhar e vão ser encaminhados, expatriados para mundos inferiores, como era a Terra àquela época. Então, é claro que esses espíritos, apesar de uma moral ainda não tão desenvolvida, mas eles estavam acima daqueles que eram primitivos. E por isso, claro que havia os monoteístas iniciáticos, aqueles que se reuniam entendendo que somente a eles era dado a compreensão de um único Deus. Mas Jesus, ele vem exatamente para dar sequência àquilo que Moisés havia iniciado. Vocês lembram que Moisés trabalha para isso, mas somente no século VI antes de Cristo. Vamos entender Moisés tendo vivido, aceitar como ele tendo vivido no século XIII antes de Cristo. Então, somente 7 séculos depois é que nós vamos encontrar, especialmente no profeta Isaías, uma aproximação do pensamento monoteísta. Quando ele coloca, quando o Espírito, que era tido como Jeová, como Yahvé, coloca, através da sua mediunidade, que todos os povos e todos os lugares têm como Deus a ele Jeová. Quer dizer, Isaías ele inicia um processo de monoteização, mas um processo que não se consumou, que é um processo lento. É tanto que quando Jesus encarna aqui entre nós, reencarna porque ele já havia, claro, que concluído o seu processo natural de evolução em um outro mundo, muito tempo antes. Então, quando ele encarna na Terra, ele trazia dentro dos objetivos maiores uma sequência no pensamento monoteísta. Só que os judeus tinham criado um Deus humano. Ou seja, naquela sua projeção para entender Deus, eles antropomorfizaram Deus. Então, como era o Deus entendido pelos judeus? Era um Deus nacionalista, imperialista, vingativo, cruel muitas vezes. Nacionalista porque era o Deus deles. Os outros povos podiam até tomar a religião do judaísmo, mas nunca seriam iguais, sempre seriam pessoas de segunda classe. Então, era um Deus guerreiro, inclusive, que estava sempre preterindo os outros povos em favor dos hebreus, dos judeus. Somente quando ele se zangava com o povo judeu é que ele dava primazia aos outros, só para punir. Então, Jesus, quando vem, claro que ele não podia mudar isso de uma hora para outra. Qual é a ideia dele? É transformar a figura de Deus, que havia sido colocado daquela forma, num Deus amor, misericordioso, Pai de todos. E por isso ele usa o termo Pai, o Pai Celestial. Claro que é preciso compreender que, à sua época, a sociedade judaica era paternalista e patriarcal. Especialmente patriarcal. Quer dizer, o homem é que era importante, a mulher era secundária. Portanto, era o homem quem dava vida ao filho. Era o homem quem era o provedor do seu filho. Dava seguimento, amparava. Então é nesse sentido que Jesus usa o termo pai. Eu sempre brinco e digo que se fosse hoje, Jesus usava o termo pai. Que Deus é pai e é mãe. Claro que foi uma atitude didática, pedagógica de Jesus para nos distanciar daquela forma de entender Deus, aproximando-nos mais de uma inteligência suprema que a tudo mantém e que quer e deseja e determina a nossa felicidade. Mas muito tempo se passou e o cristianismo, que se sequenciou aos ensinos de Jesus,
ele tomou rumos. Aliás, Jesus já esperava isso. Ele entendia que pela grosseria do ser humano, nós iríamos modificar os seus ensinamentos. E ele, sabiamente, utilizou de parábolas, de símbolos, para guardar no âmago dessas pequenas histórias o verdadeiro ensinamento, ao mesmo tempo em que permitia, na superfície das parábolas, das historietas, da simbologia, permitia que, dentro da nossa possibilidade, à época, nós tirássemos proveito dos seus ensinos. Mas somente no futuro isso ia ser possível. E é o Espiritismo que vem retomar, que vem dar sequência ao cristianismo de Jesus. Porque foi criado um cristianismo dogmático, um cristianismo ao sabor do poder temporal que a religião acabou assumindo, distanciando-se dos ensinos básicos, fundamentais de Jesus, que não era o iniciador de uma religião. Jesus não veio criar uma religião. A proposta de Jesus era universalista. Ele era um reformador, que vinha trazer elementos bastante para que pudéssemos nós modificar o que pensávamos acerca de Deus. Então ele era um reformador do pensamento teológico, inclusive permitindo-nos nos entender como seres imortais, como seres fadados à felicidade, e que nós não apenas vivíamos nesse mundo, nessa dimensão grosseira, mas em outras dimensões que ele chamava de reino dos céus, reino de Deus, usando naturalmente a linguagem da época do que se pensava dos que eram felizes, eram aqueles que estavam no reino. Então, o Espiritismo ele vem retomar, dar seguimento ao pensamento religioso também. Porque existe uma teologia espírita. E se nós compreendermos, a palavra teologia, quando se fala, às vezes as pessoas ficam meio preocupadas. Teologia? Mas isso não é coisa da igreja? Não. A igreja, depois de muito tempo, passou a se utilizar do termo, que é um termo grego. Mas houve uma grande rejeição no início. Somente no século XII, depois de Cristo, é que a igreja começou a iniciar de maneira mais formal o termo teologia. Porque achava que teologia era uma concepção divina à moda, ao molde dos gregos antigos, que foi onde se criou o termo. Então existe uma teologia espírita, porque a teologia é um pensar, é um estudo acerca de Deus e das coisas divinas. E a codificação espírita é rica nesses estudos, a começar pelo Livro dos Espíritos, que todo o livro primeiro se relaciona com Deus e as causas primitivas, as causas primárias. Então, nós temos uma teologia espírita. E o Espiritismo dá uma contribuição fantástica para o entendimento acerca de Deus, dá passos significativos. Porque o Espiritismo passa a se utilizar tanto do que nós poderíamos dizer de elementos racionais, como queriam, por exemplo, os filósofos deístas, que compreendiam que Deus existia, mas ele havia criado a sua lei, e a sua lei é que mantinha o progresso, que Deus não interferia no dia a dia das pessoas, que não havia o sobrenatural, os milagres. Esse era, e ainda é, porque muito menos, mas era o pensamento deísta. Em contraposição ao pensamento teísta, que cria em Deus, mas um Deus que, através do sobrenatural e dos milagres, interferia no cotidiano das pessoas. O Espiritismo, como síntese do conhecimento humano, no dizer de vários autores,
inclusive do próprio Herculano Pires, ele permite que nós possamos entender, primeiro, que Deus tem a lei. Ele existe e criou as leis. E que as leis determinam o nosso progresso, mas a sua participação em nós se dá de várias formas. Naquele livro que falei para vocês, Revisão ou Reafirmação do Espiritismo, Herculano nos fala que a ação divina no ser humano, em processo de crescimento, é uma ação que acontece em 3 dimensões. Uma dimensão subjetiva, uma dimensão objetiva e uma dimensão ágape. Então Deus está em nós, estimulando-nos ao progresso, levando-nos a intuir a nossa realidade, a caminhar de acordo com essa intuição, chegando pouco a pouco à razão, que é a dimensão objetiva, que é a análise dos fatos, olhando a natureza, observando o universo, entendendo as leis que regem as coisas, compreendendo o equilíbrio do universo. Quando há leis, estudos da termodinâmica que dizem que tudo deveria transformar-se em um grande caos. Mas é a inteligência divina agindo sobre o universo que contém isso que em física se chama de entropia. Então é a ação divina no universo que causa uma anentropia, uma neutralização dessa tendência ao caos, da mesma forma como nós, no nosso pequeno universo, impedimos que o caos se faça usando o livre-arbítrio. Então a instância objetiva é a instância da análise, da busca de encontrar a lei que rege a todos os fenômenos do universo. E a instância agape é a presença do sentimento, é o desenvolver do amor que nos favorece uma caminhada mais segura. Então Deus está em nós nessas 3 dimensões. O Espiritismo ensina isso. E mais, que aquilo que os deístas pensavam ser sobrenatural, a ação que depois foi entendida como milagres, não tem nada de sobrenatural. Porque não existe o sobrenatural. Somente Deus é sobrenatural. Porque a palavra sobrenatural significa o que está além do natural. Tudo foi criado por Deus. E tudo obedece a leis de Deus. O que nós chamávamos, e que muitos ainda chamam de sobrenatural, é o que é desconhecido em termos de leis. Mas se Deus criou a tudo, existem leis, mesmo que não as conheçamos às vezes. Somente Deus, portanto, é sobrenatural. Logo, esses fenômenos todos são explicados, boa parte deles, pela ciência espírita. E Deus, então, vai ser analisado no misto de teísmo e panteísmo, com o que tem de positivo nas 2 concepções. Realmente, Deus criou a lei. Realmente, a lei nos impulsiona para a frente. A lei nos determina um progresso. Mas se nós fôssemos esperar apenas pela lei, isso ia demorar muito tempo. Deus, então, interage, envolvendo-nos e permitindo que seus intermediários, os espíritos, possam nos auxiliar sempre que houver necessidade. Então, Deus está em nós. E além de todas aquelas discussões filosóficas para a existência de Deus, portanto racionais, de que Deus precisa ser único, precisa ser imutável, imaterial, onisciente, onipotente, imanente, quer dizer, onipresente, infinitamente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito. Além de tudo isso, o Espiritismo dá uma contribuição maravilhosa, porque ele diz: Deus
não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Então o Espiritismo desantropomorfiza Deus. É chegado o instante de nós não sentirmos a divindade como se fosse um ser humano em grande ponto. Porque o nosso corpo nos faz identificar com a vida animal, com a vida biológica. Não é através do corpo que nós nos assemelhamos a Deus, mas nos nossos potenciais divinos de inteligência, de razão, de sentimento. As sementes de virtude que estão em nós. É dessa forma que nós nos assemelhamos a Deus. E um dia nós não precisaremos mais dessa forma biológica. Essa forma só existe no mundo espiritual enquanto nós nos entendermos assim. Um espírito que ainda está ligado à vida física desencarna e continua com a forma física, porque o seu corpo espiritual assume a forma que o seu pensamento, que o seu entendimento coloca, determina. Os espíritos puros, vocês lembram, são espíritos que já não têm mais nenhuma identidade com essa matéria. Ora, se não tem mais identidade com essa matéria, os espíritos puros não precisam ter uma forma humana, uma forma biológica. Imagina se os espíritos puros não precisam, Deus então não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Deus nos criou para o bem. Só existe o bem. É o que ensina o Espiritismo. O mal é factício, é momentâneo, é fruto da nossa imperfeição, é resultado das nossas atitudes na busca de aprendizado. Toda vez que nós colidimos com a lei, nós criamos o mal. O mal, portanto, é nossa obra, não é obra divina. Deus permite, porque a partir dessa dialética, dessa nossa relação do acerto com o erro, nós vamos aprendendo. Porque toda vez que criamos o mal, sofremos o mal. O primeiro a sofrer o mal é aquele que o causa, é aquele que o constrói. E quando esse mal é formado, ele causa um sofrimento que favorece ao espírito reflexões acerca do porquê do mal, de onde vem o mal. E logo, depois de algum tempo, conclui que o mal é exatamente a ausência do bem, como ensinam os Espíritos no livro 3º de O Livro dos Espíritos. A conceituação clássica acerca de Deus, trazida pelos Espíritos, em resposta à formulação feita por Kardec e colocada como a questão de número 1 desta obra, é fantástica. É a mais simples e a mais completa que o ser humano, no atual estadiamento de compreensão, no atual estágio evolutivo, vai entender Deus. É o máximo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Observem que nós desantropomorfizamos Deus, mas nós não deixamos de entender Deus, como aconteceu durante muito tempo com as religiões metafísicas, ateias, muito mais filosofias morais, como é o caso do jainismo, do budismo, do confucionismo, do taoísmo, que tem um relevante serviço porque centraliza na busca de desenvolver os potenciais do indivíduo, mas que não cogitam Deus, que não se debruçam acerca da divindade e muitas vezes, algumas, até não se debruçam sobre a mortalidade, a imortalidade. Então o Espiritismo, ele continua mantendo como síntese do conhecimento a compreensão de que Deus é um ser, mas não é uma pessoa. É uma inteligência, mas não é humano.
Ele não é simplesmente uma coisa metafísica que a gente não sabe o que é. Ele não é um tal que é uma forma complexa do mana melanésico que nós falamos. Essa força que está no universo é uma força, mas é um ser, uma inteligência, e é a causa de tudo. E quando Kardec começou a tentar ampliar essas ideias, falaram assim: é bastante isso. Não procure entender o que não é possível entender por enquanto. Mas é isso, o Espiritismo também fala isso. Por enquanto. Na questão de número 5, os Espíritos dizem que quando nós nos desmaterializarmos e tivermos, portanto, mais afinidade com Deus, nós o compreenderemos, nós o sentiremos, nós o veremos. Os próprios cientistas hoje em dia, que começam a buscar, a perceber que não dá para simplesmente falar de ciência, de universo sem Deus. Paul Davies, um físico britânico, em vários livros que escreveu, porque ele escreve livros relacionando a física quântica, que ele é, astrofísica, que ele é especialista, com um pensamento popular, uma forma de entendimento. Ele escreveu 2 livros interessantes, Deus e a Nova Física, e o segundo, A Mente de Deus. Nesse livro, A Mente de Deus, ele diz claramente que os estudos que ele realizou em astrofísica, em física quântica, conduziram simplesmente a uma necessidade de uma inteligência coordenadora do universo, de um planejamento do universo. E ele pergunta: se tem um planejamento, é preciso um planejador. Se o plano é inteligente, há necessidade de um planejador inteligente. Os Espíritos já diziam isso. Um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Uma obra tem um artista. Quanto mais especializada for a obra e complexa, melhor o artista, mais competente. Então diz o Paul Davies, chamá-lo de Deus é uma questão de gosto. E muitos outros cientistas respondem que sim, a existência de Deus, como é o caso do físico quântico Amit Goswami, no seu livro Deus Não Está Morto, quando ele diz: sim, Deus existe. Você pode chamá-lo de um campo quântico, não importa, mas ele existe. E o Espiritismo nos demonstra a existência de Deus não apenas pela questão mediúnica, pela questão da revelação divina, mas através do pensar filosófico, da consciência, da lógica e do bom senso. Existe uma lógica para a existência de Deus. É preciso que nós remontemos a nossa profundeza como essência e nos libertemos do jugo das leis biológicas que nos transformam em meros animais. Nós estamos animais, com o objetivo de deixar que a essência divina que está em nós possa ter experiências no construto da sua felicidade no futuro. Eu encerro, peço permissão para vocês, para encerrar aqui, com uma prece com que eu encerro o meu livro, Evolução da Ideia sobre Deus. Então, me permitam ler, porque também não daria para decorar tudo. Agradecendo. Pai de amor e bondade, inteligência suprema do universo, causa incausada de todo o existente. Deus, doador da vida, fortaleza da minha insignificância, sentimento dos meus arremedos instintivos, esperança das minhas tibiezas e abrigo seguro da minha indigência, companhia invariável e antídoto para a minha solidão. Queria poder dizer-te da retidão das minhas ações
e do desempenho benéfico das minhas funções. Falar-te do esplendor dos meus pensamentos e da universalidade do meu amor. Expressar-te a beleza das almas imaculadas. Respirar-te o hálito de sabedoria. Pudera eu saber-me merecedor e faz Jesus a confiança que em mim depositaram e depositam os teus servidores maiores e mentores meus, transformando-os em ensinamentos agraciados através da codificação espírita, na luz da caridade que consola e asserena os corações dos aflitos, espargindo essa mesma luz em teu nome com a potencialidade que me merecem os irmãos que colocaste em meu caminho. Mas, infelizmente, Senhor da vida, a luz que possuo é de empréstimo, e o amor que exercito ainda se ressente do egoísmo e do primitivismo dos sentimentos. Por isso, continuo carente, confesso, de constantes avaliações e reparos nas ações, e a depender inteiramente da tua bondade e misericórdia para o desempenho das minhas responsabilidades, tendo em vista a pequenez do meu progresso anímico. Apesar de tudo, eu não apenas creio em ti, mas sei de ti. Tenho a certeza do meu futuro e rogo-te repletar-me das indispensáveis força e disposição para as operações que devo sustentar sobre mim e dos passos a tomar em favor dos necessitados, meus irmãos em humanidade. Inspira-me para que possa convicto expressar a minha certeza na tua bondade e na felicidade futura junto àqueles que tu me envias ao encontro. Mantém-me firme e resoluto no desiderato de levar a tua bandeira de libertação a todos os que sofrem o pesado jugo da ignorância. O teu lenço de consolo aos que aflitos buscam-te em desespero. A candeia, mesmo débil, que possa servir de estímulo luminescente ao viandante das sombras. Por tudo, deixa-me agradecer-te e adorar-te em espírito e verdade, hoje e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.